Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu venho trazendo uma mensagem impactante para os nossos corações. E se encontra em Marcos capítulo 6 e versículo 45, que tem como tema: Jesus anda por cima do mar. Eu não sei os problemas que vocês estão passando. Eu só sei que Jesus, Ele é o teu dono. É Ele que manda e desmanda nas ondas do mar. Nas tempestades da vida Ele acalma, pois Ele é Jesus, o Nazareno. E no versículo 45 diz: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar diante dele para outra banda, a Betsaída. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para entrar com eles. E o vento se aquietou, e encheu-se, e ficaram muito assombrados e maravilhados. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai amado, de oração ao Senhor, eu venho apresentando, ó Deus, a vida de todos aqueles que vão ver esse vídeo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Deus, onde houver uma pessoa enferma, onde houver uma pessoa cansada, triste, desanimada, que o Senhor Jesus venha entrar no barco agora e venha dar uma nova vida, venha dar uma nova expectativa de vida para essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Aqui, amados irmãos e simpatizantes da fé em Cristo, nesse Evangelho segundo Marcos, eu posso ver e entender que quando Marcos escreveu no capítulo 6 e no seu versículo 45, eu posso entender que Jesus ele estava andando sobre o mar por cima das águas. Mas antes de ele andar por cima das águas, Jesus se encontrava em terra. Jesus se encontrava despedindo da multidão, dizendo: Eu vou para o monte orar. Enquanto isso, os seus discípulos já estavam no meio do mar. Os seus discípulos já estavam cansados, já estavam fadigados, porque eles estavam remando contra o vento. Já estavam cansados, já estavam no ponto de parar e desistir. A fadiga era tão grande que eles pensaram em parar. Eles pensaram em abandonar, mas porém foi nesse momento que Jesus estava andando por cima dos mares. Enquanto ele estava vendo Jesus andar por cima do mar, os seus discípulos se assombraram. Os seus discípulos pensaram que era um fantasma, porque os seus discípulos haviam trabalhado, remado a noite toda. Mas porém o vento era tão forte contra eles, e ele já estava cansado, num ponto de imaginar coisas. Mas Jesus viu ele, viu a cara dos seus discípulos com medo, assustados, desanimados e desapontados. Mas quando Jesus viu isso, Jesus disse para os seus discípulos: Sou eu, não tenhas medo. Sou eu, o Filho de Deus. Para que vocês saibais que eu tenho poder sobre as ondas do mar, eu vou dizer para o mar e para o vento: aquietai-vos. Imediatamente o vento se aquietou, as ondas cessou. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós que servimos a Cristo, muitas vezes nós que depositamos nele a fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína. A palavra do Senhor diz que Deus ele prova aquele que ele ama. E os seus discípulos estavam sendo provados. Os seus discípulos estavam na prova. Apesar da prova dos seus discípulos ser tão grande, porque ele estava remando ao contrário, e o vento estava sendo forte. Muitos de nós passamos muitas vezes por esses ventos, por esses vendavais, e pensamos que Deus não está com nós, e pensamos que Jesus não está mais com nós. Mas eu digo uma verdade para vocês: apesar das dificuldades, apesar dos vendavais e tempestades do mar, Jesus não te abandonou. Jesus está apenas provando a sua fé.
Jesus está apenas provando até onde você vai, até onde você pode confiar nele. Se você confiar em Deus apesar das dificuldades, se você confiar em Deus nas suas perseguições, nas suas afrontas, se você confiar em Deus em calúnias e tribulações que você passar na vida, bem-aventurados vocês são, porque vocês estão sendo fiel. Tem pessoas que só confiam em Deus quando tudo vai bem. Tem pessoas que confiam em Deus quando o celeiro está cheio. Tem pessoas que confiam somente em Deus quando está na saúde. Mas porém os seus discípulos, os verdadeiros adoradores, adoram a Deus por aquilo que Ele é. Então, amada igreja do Senhor Jesus, aqui se encontra uma fé, uma palavra impactante para vocês. E nós devemos confiar em Jesus, não em momentos bons, não em momentos alegres, mas sim em momentos de trevas, em momentos de tempestades, em momentos que a onda vai querer afundar o nosso barco. É nesse momento que nós devemos acreditar e confiar que Jesus está em nós, que Jesus está no barco. E nós sabemos que nós podemos até afundar, mas todavia Jesus está com a sua mão estendida para nos tirar do fundo do mar. Acredite, confie e espere em Deus. Deus tem milagre. Deus ele age na sua hora. Deus ele age no momento certo. E os seus discípulos já estavam cansados e fadigados. E muitos de nós que se encontram na mesma forma dos seus discípulos, que se encontravam no barco e o barco estava açoitado pelos ventos e as tempestades e as ondas queriam afundar o barco. E os seus discípulos não tinham mais em quem se socorrer. Mas Jesus, o Mestre dos Mestres, Jesus, aquele que anda sobre as águas, Jesus, aquele que manda o vento se aquietar e ele se aquieta, ele que tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele estava andando sobre as águas. Enquanto ele estava andando sobre as águas, Jesus ele estava observando os seus discípulos. Jesus queria ver os seus discípulos usar fé. Jesus queria ver os seus discípulos usar a autoridade. Mas porém os seus discípulos não tinham autoridade, não tinham crença verdadeira em Cristo. Então Jesus se apresentou e disse: sou eu, não tenhas medo. Foi eu que fiz com que essas ondas, esses ventos acontecessem para provar a vossa fé. E eu entendo que nesse momento vocês ainda não são capazes. Vocês ainda não são capazes de usar a autoridade que eu vos dei. Mas eu quero que vocês tenham autoridade, porque chegará o tempo que eu não vou estar convosco mais. E nesse tempo vocês vão usar a autoridade que eu te dei. A autoridade que eu te dei para expulsar demônios. A autoridade para curar, libertar e restaurar. Nesses momentos que nós passamos aqui na terra, muitas vezes nós nos encontramos assim como os discípulos. Jesus já nos deu autoridade, Jesus já nos deu ousadia, mas muitos de nós, por ter medo das tribulações, muitos de nós por ter medo de cara feia, por ter medo de Satanás, nós não usamos a autoridade que Cristo nos deu. Mas nesse momento, eu peço que Jesus enche o nosso coração de ousadia, de convicção e certeza que Ele é aquele que está na igreja. É Jesus que é o dono da igreja e sempre será. Nós sabemos em quem nós temos crido e confiado. Nós sabemos que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Vamos usar nossa fé em nome do Senhor Jesus. Ele é fiel e Ele está com nós. Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Senhor meu Deus, eu sei que nessa pregação, nessa oração, muitas pessoas vão ouvir e muitas pessoas vão ser impactadas pela Tua palavra, pois é a Tua palavra que transforma, livra e vivifica as almas que estão cansadas. E em nome do Senhor Jesus, entra, Senhor, com providência naquilo que está sendo impossível para nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.